a vocês. Antigamente, não é da época de vocês, né? O Jô Soares falava assim, um beijo do gordo. Então tá mais ou menos parecido. Tá? O beijo do gordo. E tamo aí. Eu sei que vocês estão na semana de prova, né? E a instituição pediu para a gente dar aula. Eu estou aqui para a gente, mesmo que a gente faça só uma unidade, é uma unidade curta, mas para a gente fazer, né, o nosso papel aqui com vocês, a gente continuar com vocês a nossa aula. E é uma aula que você vai poder tirar, o conteúdo ele é tranquilo, e você vai poder tirar suas dúvidas aqui e a gente continuar. Bom, pessoal, aí eu coloquei o slide para vocês acompanharem. Olha só, tô aprendendo. Então, a gente vai... A gente já coloquei direto aí a unidade 3 e 4, que é agora do segundo bimestre. A partir de hoje, dia 27, a gente está começando os conteúdos do segundo bimestre, tá? Fica marcado aí para vocês. Bom, vamos lá. Políticas socioambientais e gestão corporativa. A primeira temática que a gente vai falar dessa unidade de políticas socioambientais e gestão corporativa são as políticas públicas ambientais. E aí, eu trouxe, lá no material de vocês não tem, e eu achei que eu poderia completar muito mais se eu trouxesse para vocês como que nasce essa questão assim, política pública e a questão ambiental. Como que nasce isso? Do que sai, assim, da cabeça do ser humanismo, né, da sociedade, sobre política pública? Uma coisa que tem que ficar bem claro para a gente, pessoal, é o seguinte, nós passamos praticamente 200 anos e o homem com uma relação com a natureza de exploração, extrativismo. Compreende isso? Então, o homem explorando, que 200 anos são esses, pessoal. Lá do final dos anos 1700, lá na Europa, começa a Revolução Industrial, principalmente ali encabeçada pela Inglaterra, e carvão mineral, e começam a ser jogados os primeiros gases carbônicos na atmosfera, e explora ouro e água, e constrói cidades, e nasce indústria. E o primeiro pensamento do homem, uma relação muito antropocêntrica, é que a natureza estava ali a serviço do homem. Como se a natureza não tivesse fim. Como se a natureza, né, ela não acabasse em algum momento. Então, são 200 anos, né, de pura exploração da natureza. Depois, o que acontece aí? Aí, por isso que eu coloquei, o século XVIII e século XIX, até o final, basicamente, do século XIX. Chega no final do século XIX, o homem começa assim, tem alguma coisa errada. Alguns produtos naturais começaram a mostrar finitos, acabar. O homem começou a perceber um impacto da natureza, na natureza e com o homem, dessa exploração. Me dá. E aí surge, em 1972, um grande movimento mundial, que é a Conferência de Estocolmo, tá certo? Realizada pela ONU, é uma grande conferência, só que ela não tem grandes resultados, mas ela é um marco histórico, para debater questões ambientais. Depois sai em 1987 um protocolo em Montreal, lá no Canadá, porque para diminuir o gás carbônico. Levanta a questão, já é levantado os primeiros grandes estudos sobre a camada de ozônio, o efeito do carbono. Só que, assim, lá no protocolo de Montreal, assim como em 1972, sai combinados fracos. Em 1992, um grande movimento mundial realizado aqui no Brasil,
chama a Carta da Terra, chama a Eco 92, no Rio de Janeiro. Eu tinha 12 anos, eu me lembro da Eco 92, o alarde todo aconteceu no Brasil, essa grande conferência. E nessa grande conferência, com representantes da maioria dos países, surge a Carta da Terra, né, o que a Terra teria a dizer sobre os cuidados humanos, e a Agenda 21, quer dizer, uma grande quantidade de compromissos agendados pelos países para o século XXI. Que cuidados eles teriam? Eles assinaram, tá certo? Surge em 97 um evento em que o compromisso foi mais acirrado, que foi o Protocolo de Quioto. A Eco 92 teve mais engajamentos e participações, só que também, como nos outros, poucas ações. O Protocolo de Quioto, em 97, no Japão, o mundo deu uma alavancada, assim, por perceber mais ainda as invasões, as explorações humanas. E aí, a firma, né, a assinatura dos países teve mais peso. E depois vem em 2012, a Rio, mais 20, quer dizer, 20 anos depois da Eco 92, o que deu certo, o que deu certo, o que eles poderiam refazer. Teve outros movimentos, pessoal, mas esses movimentos são que têm grandes impactos. Isso é uma concepção histórica a nível mundial da questão de políticas ambientais. Por quê? Dentro desses aqui, por exemplo, o compromisso com a cidade, com a humanidade, com a natureza, que os países têm nas suas políticas públicas, são ações que são firmadas dentro desses grandes compromissos mundiais aqui. A gente vai falar sobre políticas públicas aqui no Brasil, mas a gente tem que ver que tem um gancho ligado a esses grandes eventos de compromisso. Bom, gente, se vocês tiverem dúvida, por favor, vão comentando, tá? Vai falando a dúvida de vocês. As políticas públicas podem ser conceituadas como instrumentos de execução de programas políticos baseados na intervenção estatal na sociedade, com finalidade de assegurar igualdade de oportunidade aos cidadãos. Tem por escopo assegurar condições materiais de uma existência digna a todo cidadão. Então, começou a verificar a necessidade do Estado intervir nessa relação de exploração do homem sobre a natureza, principalmente devido à finitude da natureza, né? Ela estava acabando, animais entrando em extinção, e também por perceber, né, o grande impacto da mudança dos ecossistemas na vida do homem. Então, o grande aumento de doenças respiratórias, o grande aumento de doenças, de câncer, um monte de coisa. A poluição, né, a falta de água em algumas regiões, tudo, pesquisas mostrando. Então, percebeu que isso também é um tema ambiental, é um tema político e é um tema social. Porque a vida da sociedade depende desse amparo, tá certo? Eu gostei dessa chargezinha aí, olha. Meu filho, diz tudo será seu. Mas como? Em que estado as próximas gerações? E é pensando nisso que as políticas públicas vêm. Porque, olha só, ela visa uma melhoria social, a política pública, e verificar se isso está acontecendo. O Estado, ou seja, federativo, estadual e municípios, criam meios de mensurar, chamados os índices, que são estruturas de dados que vão apontar efetividade ou não. Cria indicadores através dos principais órgãos de instituições de proteção ambiental. A gente vai ver lá na frente alguns desses órgãos, são muitos, mas todos ligados aos principais. E a gente não pode deixar de pensar que o meio ambiente é um bem público. Tem noção do que é isso? Ele é um bem coletivo.
E não pertence só à nossa geração. Então, a gente vai receber uma geração daqui a 30 anos, ou os filhos de vocês, quem tem filho aí, quem é papai, quem é mamãe, né, os netos, e vão falar assim, que mundo é esse que vocês deixaram pra gente mesmo? Sabe? Que mundo é esse que vocês deixaram na mão da gente? Como é que a gente vai dar continuidade a isso tudo? Pensando nisso, pessoal, aí a gente já viu lá atrás o conceito de sustentabilidade. Pensar para o agora e para o futuro, tá? Bom, ok aí, pessoal? Ok. Ok. Só o Brunão responde. Aline, Anne, Warley, Bárbara, Cristina, Gabriele. Eu gosto de ouvir vozes, pessoal. Kluivert, Kívia, Milena. Oh, adoro ver sala cheia. Risley, Rodrigo e Vitão. Não sei como é que o Vitor não falou nada. Oi? O Vitor, aí, gostar de aí, na hora que a gente tá falando alguma coisa, ele fala. Ah, mas o Conde Clausen não pede oportunidade, não. Na hora certa. Ele vem dar a fisgada. Eu faço uma pergunta aí para vocês, pessoal. Qual a diferença de reparar para conservar e preservar? Alguém sabe falar? Alguém quer arriscar? Che. Oi? Quem quer arriscar aí? Reparar, preservar e conservar. Porque isso é o principal objetivo, né, da questão do meio ambiente contra a natureza. As políticas de proteção ao meio ambiente. Essas três palavrinhas estarão bem presentes. Ô, professor. Oi. Eu vou colocar da maneira que eu penso que seja, né? Reparar nada mais, nada menos do que você corrigir ou consertar certas coisas. Se você usou alguma situação que você vai fazer um reparo em determinado lugar da sua casa, né? Ali ficou desgastado, mas você utilizou aquele lugar. Preservar é você manter aquilo na sua originalidade, né? E conservar nada mais, nada menos do que o desenvolvimento sustentável. Ok. Jogar um joguinho. Alguém mais quer contribuir com a visão aí com a gente? X tem um filme. Sabe o que é uma boa mesmo? A gente tem. Ô, Érica, seu áudio está ligado. Fazer as coisas igual jogar baralho, por exemplo, não é? Peraí, que eu. Porque você, por exemplo, vem para casa durante a semana e fica só aí. E aí? Olha só, gente. Reparar, você acertou na mosca, Brunão. Toda a política pública ambiental de proteção ao meio ambiente, quando está direcionada ao foco ao meio ambiente, vai trazer essas três palavrinhas: reparar, preservar e conservar. Reparar é quando já está destruído. Então, o homem vai lá e reconstrói novamente. Não é o original, mas ele reconstrói com similaridades tentando trazer similaridades ao original. Bom, a preservação, aliás, a conservação o homem coloca a mão o mínimo possível com ações de manutenção. Ok? O homem coloca a mão com ações de manutenção. E preservação, o homem não coloca a mão. Deixa totalmente natural, como foi encontrado. Entendeu? Reparar.
destruiu, faz novamente. Conservar, tem a ação do homem, mas ele vai fazer o máximo para não destruir e mantendo o mais natural possível. Preservação, deixa totalmente natural. Por isso que quando a gente vai entrar dentro de uma área, de uma mata, essa é uma área de preservação. Ou seja, você não pode deixar uma casca de banana. Já não deveria deixar mesmo. Aí, quando também empresas são obrigadas a fazer reparações, aí ele tem que refazer aquilo que foi destruído. E aí também conservação e tudo mais. Bom, continuando aí. Obrigado. No Brasil, as políticas públicas são desenvolvidas em parceria com organizações não governamentais. Assim como nós vimos nas unidades anteriores, muitas organizações, ONGs, surgem para tentar lidar com vários dilemas sociais, tá certo? E dilemas ambientais, que é uma temática social, é um dos mais colocados em pauta. Então, o Estado aproveita entidades sérias, ONGs, para fortalecer o meio que ele tem, né? Porque não é papel somente do Estado, é papel da sociedade cuidar também, para fortalecer, né, esses meios de controle, manutenção, preservação. E também conta com iniciativa privada de empresas, né? Assim sendo, as políticas públicas são ações efetivas com fins públicos que compreendem acesso à população com a participação dos stakeholders. Então, quer dizer, o Estado, com todos aqueles que estão em volta do Estado, sociedades, empresas privadas, né, o cidadão em si, todos os que estão em volta, sindicatos, também, né, são os stakeholders do agente público. Eles vão desenvolver políticas, e sempre lembrando o seguinte, essas políticas, gente, elas serão debatidas. As agendas falam muito isso. Aqueles protocolos firmados lá falam muito isso. Tem que ser debatidos essas questões sociais, ambientais, dentro das comunidades, porque tem as realidades macros e as realidades micros. E quando é debatido, pode ser destinado de maneira mais focada à necessidade da região. Nós temos aqui em Valadares, hoje, além de alguns órgãos ambientais do ambiente federal, estadual e municipal, né, a gente tem hoje uma empresa que faz muita reparação. Qual que é a grande empresa que faz muita reparação, gente? Uai, a empresa mesmo? A Vale? A Vale. Com medidas judiciais ou não, com cooperações públicas ou não, ela é, em nossa região, né, uma que faz muitas ações reparativas de conservação e de preservação. Né? Então, a grande ação reparativa que tem por exemplo, a Renova, né, hoje dentro do nosso município. Então, compreende que as várias ações desenvolvidas através da Renova surgem em função do que aconteceu de Brumadinho. Se é em função do que aconteceu do desastre de Brumadinho, então ela está fazendo o quê? Reparação. E perceba, gente... Obrigado. Mariana, obrigado. É porque Brumadinho está recente, está na cabeça. E perceba, pessoal, que as correlações são muito fortes, tá certo? Quer dizer, existe, imagina que eles têm profissionais de engenharia, de psicologia, de serviço social, de enfermagem, de várias áreas atuando para fazer diagnóstico se o que acontece em determinadas regiões ao leito do rio, determinados fatos que acontecem, e os grupos, as comunidades vão e falam assim, isso tem a ver por causa do que aconteceu em Mariana. Ela vai verificar se isso é real. E ver qual que é a sua responsabilidade dentro disso. Se é algo que já acontecia antes ou não.
vai comparar dados. E também, isso é de reparação, em outras ações, né, dentro da comunidade. Bom, a política pública ambiental, ela pode ser definida por planos e programas, ações voltadas ao meio ambiente, a fim de possibilitar a vida digna a todos e um ambiente equilibrado para o desenvolvimento sustentável. Ela vem com necessidade emergencial de conter uma crise ambiental, ecológica, sendo dada como crise social. E ela só vai ser implementada depois de debates, eu falei isso para vocês, das questões ambientais, né? Que determinado esgoto na região tal, né, no bairro tal, está causando dentro da vida das pessoas. Como eu levo, isso é papel de quem? Da prefeitura, do estado? Quais são as verbas que estão disponíveis? Como vai ser feito o reflorestamento? Né? Que às vezes vai abrir um lote, né, um determinado condomínio novo. Não sei se vocês observaram, aqui no meu bairro, por exemplo, eu moro numa cidade nova, tem vários lotes que não podem ser construídos. Por quê? Foi determinado que são áreas de preservação, né? E que não deve ser tocado. São áreas pequenas, parte está ali na Avenida Minas Gerais, né? Até chegar ali no IFMG, onde não foi tocado, onde não será tocado, não será construído casa, que só foi liberado para fazer o licenciamento do lote, do bairro, lá no início, se essas áreas fossem dadas à prefeitura, né, o dono da área, da época que existia aqui, proprietário, como forma de preservação ambiental. Agora, tem bairros onde foi destruído tudo, tem um bairro aqui Morada no Vale, mas tem áreas de reparação, onde já foi faculdades, lá replantar novamente. Então, isso vai sendo observado de acordo com cada demanda de bairro, cidade, região. A decisão, por sua vez, refere-se a ações realizadas todos os dias pelo Estado, a fim de atender os requerimentos circunstanciais. As políticas públicas brasileiras voltadas ao meio ambiente podem ser interpretadas como sendo de interesse ambiental. Inicia-se com a publicação de documentos que deram origem ao Código de Caça, Código Florestal, Código de Minas, Código de Águas e tombamento do patrimônio histórico realizado no governo Getúlio Vargas. Então, no Brasil, lá no governo Getúlio Vargas, já tem algumas pequenas ações, né, com relação ao Código de Caça, são iniciados os primeiros códigos florestais, Código de Minas, mas isso tudo é o início. Hoje em dia, isso tudo está bem mais elaborado. E finalizando, quem é que falou aleluia aí? Eu ouvi alguém falando aleluia? Isso é neurose, viu? Ai, ai. Isso é o que dá ter psicólogo na turma, né? De psicologia que fica analisando os professores. Não é possível uma coisa dessa. Bom, em 1981, um grande marco no Brasil, né, sobre políticas públicas ambientais, é que em 1981 nasce a Política Nacional do Meio Ambiente. Essa Política Nacional do Meio Ambiente serve como diretriz, tá? Diretriz para tudo que vai ser chancelado como base das leis de proteção, tanto para a sociedade com relação ao meio ambiente, quanto de preservação, conservação e reparação do meio ambiente. Além disso, existe também o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. É o órgão consultivo deliberativo do CISNAMA, que foi criado a partir da Política Nacional do Meio Ambiente de 81. É um órgão colegiado que está presente
municípios e esferas estaduais, municipais e federais. E ele dispõe sobre estudos de impactos ambientais. Então, o CONAMA, dentro do CONAMA, existem vários estudos, relatórios elaborados que dá base para ONGs, para municípios, para estados, até mesmo requerer verbas de acordo com o que está acontecendo ambientalmente na sua região, na cidade. E em 88, disciplinou-se o gerenciamento costeiro, através do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Ainda no ano de 88, foi promulgada a Constituição Federal Brasileira e o meio ambiente ganha um código específico a partir de 225, a partir do artigo 225. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, a seção 1, ela é pequena, e eu ainda acrescentei mais material para vocês. O que eu tenho agora de situação-problema? Antes de nós finalizarmos a aula, eu queria saber de você o seguinte: se as políticas públicas, elas nascem com o objetivo de proteger o coletivo e o meio ambiente, pensando na questão social, a sustentabilidade, da natureza e a questão social, ou seja, do impacto da ação do homem, que nós observamos nesses 200 anos do homem sobre a natureza, que o homem só explorou, aí agora ele tem uma relação, tende a buscar uma relação mais equilibrada. O que nós temos hoje, na visão de vocês, qual que é o modelo de relação que o homem tem com a natureza? É a mesma que existiu durante a Revolução Industrial? Primeira pergunta. Se continuarmos desse modelo que vocês me falarem agora, qual será o resultado futuro? Será bom ou será ruim? Abre-te, César. Respostas. Primeira pergunta. Nós temos o mesmo modelo de relação com o meio ambiente, com as empresas, e as pessoas, como existia na época da Revolução Industrial, somente de exploração? O que vocês acham? Gente? Leandro, Oi. eu creio que existem empresas que eles não visam essa parte do ambiente. Eles não estão nem preocupados, eles só buscam lucros. Por exemplo, eu tenho uma professora, uma dentista minha, que ela viu umas fotos de empresas destruindo o meio ambiente para abrir mais lojas ainda, buscando só o lucro. E uma área tão bonita que era. Para você ver que, sem eu querer fechar, parte do comportamento continua, que é o comportamento extrativista, de exploração. O Rodrigo comentou aí. Quem mais gostaria de comentar? A pergunta está no ar, pessoal. A nossa relação com a natureza continua a mesma da época do período industrial? Essa relação era uma relação antropocêntrica, ou seja, a natureza está a serviço do homem, o homem como centro de tudo. E aí? Professor. Sim. Eu acho que hoje existe muito no papel essa questão de fazer corretamente, politicamente correto, o que a responsabilidade social e ambiental exige, o que a lei exige. Mas se você for olhar para o lado consumidor, consumista, você vê que hoje, até pelo fato de a população mundial ter crescido, o consumo é muito maior e quanto mais se tem, mais se quer, Então, as pessoas têm
estragado, né, a natureza aí em prol do seu consumo, né? E aí as empresas, elas tentam maquiar, de certa forma, muitas empresas, a gente que sabe que tem empresa que realmente faz, tá no papel e realmente faz. Mas tem muitas empresas que elas maqueiam isso daí só para poder tentar atender uma legislação. Muito bem falado, Aline. Eu acho que está nessa pegada aí. Muito bem exposto. Quem mais, pessoal? E quem mais? Eu gostaria de ouvir pelo menos mais um comentário, para inteirar 3. Oi, a Érica. Oi, Érica, linda. Eu acho assim que sim, tem a questão de lei, né, de obedecer às normas, mas a relação já não é a mesma, né, da era industrial, porque inclusive pela criação dessas leis, que antes a gente não tinha. Então, acho que a sociedade como um todo, né, tanto empresas quanto órgãos públicos, hoje visam muito a proteção ambiental também, porque sabe que ela é finita, né? Então, a gente tem, por exemplo, hoje buscam-se outras formas de conseguir energia, de conseguir combustível, que antes não se tinha essa consciência. Então, hoje as empresas também trabalham muito essa questão de fontes renováveis, né? Ótimo, lindeza. Então, acho que tanto público quanto privado tem uma percepção diferente do serviço da natureza em relação ao homem. Sim, energia solar, não é verdade? Energia eólica, né? Ações de preservação, né? Ótimo. Bom, eu percebo que, apesar do que o Rodrigo falou, e o que ele falou não está errado, muitos ainda têm a visão extrativista de extremo consumo com a natureza. Nós, até mesmo por questão de lei, como muito bem disse a Aline e Érica, nós estamos mudando o nosso comportamento. Já ouvi falar que tudo, quando vem a lei, você vai pagar tanto, vai ser preso, vai mexer em alguma coisa. Quando fala vai mexer no bolso, principalmente, a gente muda. Então, né, a punição, desde uma lei, por exemplo, a um cidadão que joga algo pelo retrovisor, algo pela janela do carro enquanto viaja, uma latinha, né, que está poluindo o meio ambiente, há uma empresa que polui o rio. Eticamente, moralmente, todos os dois estão errados, com impactos inicialmente avaliados como pequenos. E um impacto é bem maior, não é verdade? Mas moralmente, eticamente, os dois comportamentos, né? E muitas vezes o nosso papel do gestor dentro da empresa é esse papel de conscientização. A gente tem que lembrar também, gente, o seguinte: o meio ambiente foi declarado nesses grandes eventos que eu mostrei para vocês lá no início, Protocolo de Kyoto, Rio 92, que a natureza é um bem universal. Então, por mais que a Amazônia seja nossa, e ela é nossa, mas a natureza em si, a gente fala da Amazônia porque está no Brasil, mas você imagina que existem outras grandes florestas, savanas na África, né? Recifes no mundo todo. Isso é propriedade universal. O que sai dali, quando fala de propriedade universal, é porque um país ele tem a influência, o poder, entre aspas, de provocar no outro, de cobrar no outro interferência sobre isso. O problema é que o sistema de capital que a gente vive, alguns países têm mais poder. Então, quer dizer, quando os Estados Unidos vai lá e fala algo, todo mundo morre de medo, porque é um grande consumidor. Quem é que vai falar sobre um grande cliente seu? O grande cliente seu falar algo para você, aí você vai lá e que? Não, tá certo.
Mas se o Quênia vai lá e falar algo para você sobre a Amazônia, sabe? Mas o Brasil pode falar sobre as grandes tundras, pode falar sobre as montanhas do Everest, sobre os Andes, sobre os diversos países, ir lá e falar que alguma ação está equivocada. Falar. Ele não tem ação lá dentro, ele não tem poder lá dentro. Assim como os outros países não têm poder aqui dentro, né? Porque são protocolos firmados para que, de modo coletivo, os países se juntam para tentar. É claro que tudo isso, quando surge um interesse econômico, a gente vai ver historicamente que acaba caindo por terra. Muitos por exemplo, o protocolo de Kyoto, acho que foi o protocolo de Kyoto e os dois últimos, e da Rio mais 20, estava indo tudo direitinho. Quando veio depois a grande crise mundial aí no início dos anos do século 21, 2005, por aí, os protocolos foram todos quebrados, porque precisava produzir mais, aí os limites de gás carbônico, os países pararam de respeitar isso. Então, quando vem a questão econômica, isso tudo, né? Então, aí, assim, é um meio termo. É difícil falar isso. Nós ainda não temos aquela consciência total, não chegamos nem na metade necessária. Vale lembrar que a teoria do caos, ela tem uma influência muito grande nas políticas públicas ambientais. Lembra da teoria do caos? Quem lembra da teoria do caos aí, pessoal? Lembra da teoria do caos, não? Olha só. A teoria do caos, ela faz o seguinte: o bater de uma asa de uma borboleta pode causar um grande tornado do outro lado do mundo. Então, a borboleta bate a asa aqui, a gente acha que não tem influência, mas está causando uma grande tempestade na China. Todo mundo viu a questão do que aconteceu lá na Austrália, impactou aqui no Brasil. Quando fala assim, uma massa de ar polar que veio lá dos Andes, e aí isso veio lá da Europa. Aí teve uma época que uma devastação da Amazônia, queimada da Amazônia, as fumaças chegaram em São Paulo, e depois observou chegando na África também. Então, assim, isso tudo é muito louco. Isso tudo é muito louco. A gente não tem percepção da nossa ação. Tudo em função de produção, do capital. Por isso, gente, tinha uma música, acho que era dos Titãs, Homem Primata, olha eu cantando, gente, Capitalismo Selvagem, Homem Primata, aí tem uma parte que ele fala Homem que Mata, Capitalismo Selvagem. Então, o capitalismo, ele é selvagem. É um meio pelo qual nós subsistimos. Por isso que a gente tem que saber fazer críticas. Eu falo isso em todas as minhas aulas, todas as disciplinas, sobre sistemas sociais que nós vivemos. Quando a gente faz crítica, não significa que o outro é melhor, mas que a gente tem que compreender, né? Quando você fala assim, tem o socialismo, não entender o que fala o socialismo. Quando a gente fala entender o que é o socialismo, não é falar que a gente vai trazer o socialismo, né? Eu não sou favorável, porque eu não vejo que o socialismo dá certo. Mas ele tem funções sociais, inclusive nosso Estado, eu já dei aulas antes explicando para vocês, nós somos o Estado Social Democrático. Então, quando fala Estado Social Democrático, é para criar direitos iguais. Então, isso é uma função social. A gente entender qual é a fundamentação, né? Não ficar no senso comum que a gente acha das coisas. Então, tomar esse cuidado com a natureza é essencial, porque o impacto, ela devolve, a natureza devolve assim, todos os nossos comportamentos com ela. E para finalizar, a última pergunta. Já que nós
percebemos que não mudou totalmente, mas estamos em processo de mudança, se fizer um recorte ao que temos hoje, como será o futuro? Se formos avaliar pelo que somos hoje. O que vocês acham? Professor, pode repetir, por favor? Você falhou. Como será o futuro, Bruno? Baseado nessa análise que nós fizemos agora, em que nós não mudamos o nosso comportamento totalmente, nós já mudamos. Nós já não somos tão como lá no século XVIII, XIX, no início do século XIX, que só de exploração. Mas ainda temos muito a mudar. Como que você enxerga o futuro? Vocês enxergam o futuro? Se continuarmos do jeito que estamos hoje? Olha, é meio complicado, hein? Que são várias variáveis que a gente pode verificar. Porque se a gente for olhar pela nossa realidade Brasil, o nosso futuro não vai ser tão bom, não. Eu vejo que o Brasil ele tem um avanço nessa política pública de meio ambiente e tudo, mas é assim, é um passo à frente e parece que são 5, 6 passos atrás. Eu estou muito aquilo que alguém disse, eu esqueci, que é só de conveniência. Existem as leis, mas muitas dessas empresas fazem por conveniência, né? Só para maquiar, vamos dizer assim. A gente observa isso, até no próprio exemplo que foi dado na aula, a questão da Vale. Ela ainda continua com o extrativismo dela, avassalador. Ela faz certas coisas para, né, vamos dizer assim, falar que fez, e cumprir tabela. A nível Brasil, a nossa realidade aqui, eu não vejo, se continuar do jeito que está e, de fato, não pegar firme nessa posição, nós vamos ver muita devastação. Agora, a nível mundial, nessa guerra aí, China, Estados Unidos e petróleo e tudo, eu vejo que ainda tem muito a avançar ainda, e o futuro não vai ser também muito bom, não. Ou seja, não vai ser bom de qualquer maneira. Tá perigoso. Alguém mais quer comentar, gente? Antigamente eu falava que os meus netos não iam ter papel para escrever. Hoje eu já falo que os meus filhos não vão ter papel para escrever se continuar do jeito que está. Não é fato, Aline? Eu sou meio crítico, entendeu? As empresas, entendeu? Porque, assim, eu ralo numa indústria, entendeu? Que tem 100 anos, entendeu? E eu olho assim, cara, e vejo, assim, eles em 100 anos não têm coragem de fazer uma praça na cidade e nem são questionados, entendeu? Tipo assim, o único argumento, eles geram emprego na cidade, ok, mas eu acho que isso é muito pouco, assim, sabe? É muito interessante só falar. Como que, gerar emprego é uma questão social. Mas, assim, gerar emprego em que condições salariais? Porque eles exploram a cidade. Tinha um rio, entendeu? Ali no Lourdes ali, que o rio, de tanto eles jogarem produtos químicos, o rio acabou, entendeu? Não é um rio, um córrego, entendeu? Aí eles... o argumento eles geram emprego, mas eles usam a cidade muito, mais de 100 anos, e nunca fizeram uma praça e não são cobrados e são eleitos uma das melhores empresas da cidade. Ok, eu acho que
eu acho que tinha que ser mais assim, entendeu? Eles, a Ali também, entendeu? Cobrado mesmo, chegar e falar, não, assim não, entendeu? Aí, ok, se forem cobrar eles irão ir para outra cidade, que não aceitar isso de boa, entendeu? Eu acho que é assim, aí é um negócio meio complicado, né? Negócio do meio ambiente, professor. Olá, obrigado pela sua fala. Eu não vou falar da sua empresa, Arlen. Eu vou falar assim, de maneira geral, as empresas, é esse o retrato aí. É esse argumento, assim, sabe? Eu faço muito. Qual é o meu papel como cidadão? A gente fala, ó, eu dei um exemplo do pequeno, do cara que batinha pelo carro, né, e da empresa que polui. Todos dois, a pessoa física e a pessoa jurídica, têm responsabilidades. Então, a pessoa jurídica tem até responsabilidade de conscientização dos seus funcionários, porque eles, imagina que tem mais 220 ou 40 ou 100 funcionários, onde eles vivem, a casa deles, né, vai poder lhe fazer uma diferença. Ele coloca um vidro de água lá para dentro da caixa. Eu coloquei aqui em casa, desde a época de Mariana, eu coloquei e nunca mais tirei o vidro na caixa acoplada de vaso. Nunca mais tirei. Imagina quanto eu economizei de água desses 6, 7 anos. De tudo isso que aconteceu. Né? E quantos passaram a fazer isso também? A utilizar a água do ar-condicionado no jardim. Eu nunca mais precisei acabar o jardim. Chega a dizer quantos litros de água eu gastava. Jardim é uma área pequenininha, da minha casa, gente. Bem pequenininho. Enfim, entendeu? Aí, e a empresa? Eu poderia falar, mas eu estou pagando água. Eu estou pagando, mas é isso. Você está pagando, você está consumindo. Então, é em relação de consumo. O que você pagou, você pode usar o quanto que você quiser. Não é um bem finito. A mesma coisa a empresa lá. Olha, qualquer empresa. A realidade, você falou, essa é a realidade das empresas no Brasil. Tá certo? O que ela pode devolver nas suas áreas, nas suas temáticas sociais? Esse é o nosso papel, gente. Quando a gente pensa uma disciplina como essa, dentro de todos os cursos, porque todos os cursos têm essa disciplina. Todos os cursos na faculdade de Pitágoras, para desenvolver essa consciência ambiental, social, a gente trazer essas pautas em discussões, até mesmo para dentro da nossa casa. Como é que eu guardo o lixo? Como é que eu descarto o lixo? Tudo isso. Né? Porque senão, com certeza, como a Aline fala, né? Eu não sei se meus filhos. Gente, existem estudos que falam que em menos de 100 anos, 80, 100 anos, negócio assim, em menos de 100 anos, nós não temos mais que extrair água no mundo. A única solução vai ser a água salobra, né? A água do mar. Agora imagina como é que traz a água do mar para Valadares. A Valadares ainda está perto do mar. Leva lá para Brasília. Se bem que Brasília não está merecendo beber água, não. Né? Vocês entenderam o trocadilho político aí. Com certeza. O professor, eu também li artigos ainda falando da questão do uso da água e tudo, que a água vai ser salobre e tudo. E deram 100 anos, mas hoje os estudos eles são tão negativos que é questão de meio século a menos se continuar do jeito que está. Foi isso mesmo, eu li, foi isso. Em menos de 100 anos, não tem mais água. Então, meu filho mais velho tem 6 anos, ele vai ver isso. Essa questão da água toda. O mundo cada vez está mais populoso, o consumo é maior, o descarte é maior. A gente tem metal, descarte de um monte de coisa. Como está sendo descartado os produtos tecnológicos? Isso tem muita coisa ainda para a gente debater.
Muita coisa. Pessoal, adorei hoje o encontro com vocês. Eu falei para vocês que ia ser uma aula de leve, porque vocês estão em semana de provas. Aproveite agora o tempinho ainda que tem, restinho, para vocês fazerem as provas de vocês. Tenham uma boa semana. Estou torcendo demais por vocês. Vocês têm alguma coisa para comentar? Professor, sobre esse curso aí, entendeu? Que você falou que na época que eu fiz de eletroeletrônica, eu tive essa matéria de meio ambiente também, entendeu? No Senai. Sim, essa disciplina é uma disciplina muito elogiada pelo MEC. As faculdades que colocam essa disciplina na área ambiental, de proteção ambiental, por causa da necessidade e através da educação, né, da mudança de comportamento através da consciência. Então, a gente vai encontrar ela em vários lugares. Que bom. Ok, pessoal? Ok, boa noite, professor. Boa noite, queridão. Espero que dia 4 a gente esteja de volta. Tudo, mas eu posso dizer... Oi? Espero que dia 4 a gente esteja de volta. Se Deus quiser, espero também. Será bom. Se a gente tivesse a oportunidade. Com certeza. Ok, queridos. Boa noite para vocês. Boa semana de prova e continue fazendo provas agora. Tá joia? Boa noite. Até mais. Até mais. Boa noite. Falou, professor. Boa noite. Amanhã mesmo o material já vai estar no portal para vocês. Tá ok? Amanhã o material já vai estar no portal para vocês. Beleza.